Olá, quartos anos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o nosso movimento Aprender Mais. Vamos lá? A professora Cristiane hoje vai trazer a atividade 4, tá bom? Aula 4 para vocês. Peguem aí o Emar e Ler e Escrever de vocês, volume 1, que nós vamos começar. Qual página nós vamos fazer hoje? A página 59. Bom? Abram aí na página 59 para nós realizarmos a atividade. Lembra que ontem eu falei para vocês que nós íamos continuar falando algumas coisas sobre unidades de medidas? Lembram disso? Medida de comprimento? Então, hoje nós vamos fazer a atividade 10.4, tá? Essa daqui, ó. Para medir comprimento, usamos alguns instrumentos de medida, como, por exemplo, a régua, a fita métrica e trena. Junto com seus colegas, meça o comprimento indicado, os comprimentos indicados. Preencha o quadro e indique se usou uma régua ou uma fita métrica, tá bom? Crianças, essa atividade, nós realizamos ela quando nós estamos na escola, não é mesmo? A gente mede as coisas da sala, mede a largura da porta da sala, a altura, medimos criança por criança, não é? Só que nós vamos fazer diferente, porque não estamos na escola, mas dá para fazer a atividade, não é? Então vamos fazer diferente. Olha só. Vocês vão, se vocês tiverem aí em casa uma fita métrica, vocês podem medir, tá? Ou uma régua. Se vocês não tiverem, não tem problema. A professora mediu aqui e nós vamos colocar o resultado, tá bom? Aí depois, quando vocês tiverem a oportunidade, vocês podem medir aí na casa de vocês, tá bom? Então vamos lá, ó. A largura da porta. Então, qual foi o resultado da largura da porta? Olha aqui, a porta que eu medi, ela mediu 90 centímetros. O que eu usei para medir a porta? Eu usei a régua ou a fita métrica? O que vocês acham? Eu usei a fita métrica, né? Porque era maior, mais fácil. E a altura da porta? Agora é a altura, tá? Quanto mede a altura da minha porta? Ó, 2 metros e 10 centímetros. Então, 2 metros e 10 centímetros. O que eu usei? Vocês acham que eu usei a régua ou a fita métrica? A fita métrica também. A sua altura. Aqui, vocês vão medir vocês, tá bom? Então, pede aí ajuda de alguém da sua casa para medir você, tá bom? Pode ser com a fita métrica. Se você não tiver a fita métrica, também dá com a régua, é um pouquinho mais difícil, mas dá, tá? Se o papai tiver uma trena também dá, tá bom? Então, vocês vão fazer esse daqui, ó, aí na casa de vocês, tá bom? Vocês acham que vai ser mais fácil com a régua ou com a fita métrica? Eu acho que com a fita métrica, né? Aí vocês marcam. Então, olha só, a altura de um colega. Ah, esse não dá, né? Porque nós não estamos na escola, então não dá para fazer, não tem um colega da sala. Mas se você quiser colocar aí a altura do seu irmão, a altura da mamãe, a altura do pai, pode fazer, tá bom? Não tem problema não. Olha aqui, eu marquei com a fita métrica isso. O comprimento da lousa. Quanto será que mede a lousa, gente? Ó, esse aqui eu pus um X porque não dava para fazer, mas se vocês quiserem fazer, tiver a oportunidade aí de medir a mamãe, o irmão, pode colocar aqui, ó. Risca aqui e põe a altura da mãe, a altura do pai, ou então a altura do irmão, tá? Pode fazer. Se você não tiver ninguém para medir, pode fazer um xizinho e deixa sem fazer, tá? Comprimento da lousa.
Comprimento da nossa lousa da escola. Gente, quanto mede a nossa lousa? O que vocês acham? Mede mais do que a altura da porta? Mais do que 2 metros? Mede, né? Ela é bem grande a lousa da nossa escola. Então, olha aqui, ó, 4 metros tem o comprimento da nossa lousa. Vocês acham que é mais fácil eu medir com a régua ou com a fita métrica? Com a fita métrica, né? O comprimento do tampo da carteira. Essa atividade, cada um mede sua carteira, né? Mas agora não dá. Então, eu medi para vocês. Então, qual é o comprimento da carteira? 60 centímetros. O que eu usei? A régua, tá bom? E a largura da carteira? 45 centímetros. O que eu usei também? Também a régua, tá? O comprimento de uma caneta. Esse dá para vocês fazerem, se vocês tiverem uma caneta aí. Pega a unidade de medida e mede aí com o instrumento. Que instrumento vocês acham que vai ser melhor? Com a régua ou com a fita métrica? Então, olha, eu medi uma caneta aqui. E a caneta que eu medi, ela media 15 centímetros, tá? Eu usei a régua para medir a caneta. E um lápis? O lápis que eu medi, ele estava medindo 17 centímetros. Eu usei também a régua. Crianças, pode dar diferença aqui entre o comprimento do lápis, da caneta? Pode sim. Por quê? Porque depende da caneta que eu medi e a caneta que vocês vão medir aí na casa de vocês, tá bom? Também pode dar diferença no lápis, porque se for um lápis que já foi usado, ele pode medir menos. Se for um lápis novinho, ele pode medir mais, não é mesmo? Então, completem aí a tabela de vocês, bem bonitinho, para a gente responder as questões que tem aí, ó. Nós temos A. Você mediu sua altura com a régua ou com a fita métrica? E aí, o que vocês usariam para medir? Usaram, né? O que vocês usaram para medir vocês, a sua altura? Aí eu usei a fita métrica. Por que você usou a fita métrica, crianças? O que vocês acham? Porque ela é maior, não é? É mais fácil de medir, não é? Então vamos lá, vamos escrever aqui, ó. Com a fita métrica, eu usei, ó. Você mediu sua altura com a régua ou com a fita métrica? Com a fita métrica. Por quê? Porque a fita métrica é maior e fica mais fácil, né? Agora, B. A régua é um bom instrumento para medir a altura da porta. Por quê? O que vocês acham? É um bom instrumento? Dá para medir? Dá para medir, se a gente não tiver outro. Mas não é um bom instrumento, né? Ela é pequena e pode dificultar a medida, não é? A gente pode até errar a medida de tantas vezes que a gente vai ter que pôr a régua ali na porta, não é mesmo? Então, a fita métrica fica mais fácil. Agora, outro. Vocês perceberam que aí no livro de vocês tem A, B, depois tem A e B de novo? Tá assim mesmo, viu, gente? Acho que foi erro de impressão. Não tem problema, não. Vamos responder. Ó, compare o resultado das medidas encontradas com o resultado do outro grupo. O que vocês perceberam? São diferentes ou são iguais aos seus? Então, dá para a gente fazer essa atividade aqui? Essa atividade não vai dar para a gente responder, porque nós não temos o grupo. Quando nós fazemos na escola, a gente compara um grupo do outro para ver se ficou igual ou diferente, não é mesmo? Mas essa aqui nós não vamos fazer. Então, coloca um xizinho assim, ó. Aí, tá bom? Deixa ele aí com um xizinho que não dá para fazer, tá? Vamos para o próximo, ó. As portas de nossas casas medem normalmente 2 metros e 10 centímetros.
Há jogadores de basquete que chegam a medir mais de 2,15 m. Como eles devem fazer para passar na porta? O que eles fazem, gente, para passar na porta? Quantos centímetros de diferença há entre a porta e o jogador de basquete? Então, vamos responder. Vamos falar, olha aqui. O que vocês acham que ele tem que fazer, gente, para passar na porta? Abaixar, não é mesmo? Ele vai abaixar um pouquinho, porque não dá para ele passar. E quanto tem de diferença aqui, gente? Ó, 2,10 m para 2,15 m. Fácil, não é? Dá para fazer até na cabeça, ó. 10 para chegar no 15. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quantos centímetros de diferença? Isso, 5 centímetros. Vamos registrar aqui? Então, vamos lá, ó. Os jogadores terão que abaixar para passar na porta. Essa é uma resposta. Agora, a outra, ó. Quantos centímetros há de diferença? Há 5 centímetros de diferença entre a porta e o jogador de basquete. Escrevam aí, tá bom? E assim nós terminamos a nossa atividade de hoje, tá? Mas amanhã tem mais. Não faltem, tá bom? Um grande beijo para vocês e fiquem com Deus.